Cebolinha pode trocar o rubro-negro pelo Cruz Maltino? E responde se Inestrosa pode virar reforço do São Paulo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. E Neymar ainda é dúvida para a segunda partida da seleção brasileira, você sabe. Ele não tem qualquer condição de estar em campo diante de Marrocos nesse sábado. Preparação da CBF é para colocá-lo à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o confronto do dia 19 contra o Haiti. Ao que parece, a questão da panturrilha terá sido superada. O ponto é a questão da falta de ritmo. Ele não entra em campo desde 17 do mês passado, quando acabou sofrendo uma lesão na panturrilha contra o Curitiba. O tempo passou, correu-se até o risco de um corte, o jogador acabou permanecendo e hoje, 25 dias sem atuar, ele corre contra o tempo para recuperar a condição física. A tendência é que se o Brasil tiver uma vitória mais tranquila contra o Haiti, o Neymar ganha alguns minutos para pensar de olho no mata-mata. O Brasil enfrenta Marrocos, Haiti, depois Escócia. Imagina que se classifique em primeiro e aí segue com jogos de mata-mata bem mais complicados, se tudo correr dentro da normalidade. Segunda fase contra Japão, as oitavas de final pode ter Noruega ou Equador, nas quartas de final a seleção inglesa e sonhando lá na frente uma semifinal contra Argentina ou Portugal. E Everton Cebolinha interessa ao Vasco da Gama. O jogador é um pedido expresso de Renato Gaúcho, que é fã há bastante tempo do atleta de saída no Fla. Vale a lembrança de que o Cebolinha tem contrato com o Flamengo somente até 31 de dezembro e já cravou que não renovará seu vínculo. Importante contar também que, para não perdê-lo de graça, o Flamengo vai ter a última chance de fazer alguma grana na janela da metade do ano. O jogador comprado por 13 milhões e meio de euros junto ao Benfica. O Flamengo precisou bancar mais 1,5 milhão de euros no início dessa temporada. Qualquer 3, 4 ou até 5 milhões de euros seriam muito bem-vindos para o Flamengo nesse momento. A ideia do Vasco é gastar o mínimo possível, mas entende-se em São Januário que dificilmente o Flamengo vai topar negociar um atleta desse tamanho com um rival. Cebolinha, que tem 22 partidas na atual temporada, 3 gols e 1 assistência. Só 9 jogos no Campeonato Brasileiro, o que lhe permite atuar no restante da Série A. Outra coisa importante, além do Vasco, há uma série de clubes brasileiros interessados no jogador. São Paulo, o Corinthians, o Grêmio, o Internacional, o Cruzeiro, são clubes que monitoram bem de perto essa situação. Se o Flamengo fizer qualquer aceno em relação à possibilidade de liberação do atleta por cifras inferiores, e a tendência é que o negócio saia. Mesmo com o salário do Cebolinha girando na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Cebolinha caberia no seu time? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Marino Inestrosa pode ser reforço do São Paulo? Essa especulação é das mais antigas, você sabe. O Inestrosa é um atacante colombiano de 23 anos de idade, comprado pelo Vasco no início desse ano por 30 milhões de reais. Ele chegou do Atlético Nacional, onde arrebentava. Com a camisa Cruz Maltina, uma negação. 18 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. E o fato de o Inestrosa ter curtido outro dia uma notícia que dizia sobre a possibilidade dele ir para o São Paulo acabou repercutindo extremamente mal entre torcedores do Vasco. Organizados do clube foram até a porta do CT depois de um tropeço em casa e cobraram o Inestrosa, pediram a saída do jogador. Foi aí que a especulação de que ele poderia ir para o São Paulo aumentou. Nos últimos dias também surgiu a notícia de que o Inestrosa interessa ao Atlético Nacional da Colômbia. Seria o retorno do atleta que por lá brilhou. Quero contar que, em relação à chance de Inestrosa pintar no São Paulo, descarte. Ouvi a seguinte frase de um dirigente do São Paulo enquanto eu viajava de São Paulo até Houston. Abre aspas para a fonte, 0 chance de contratarmos o Inestrosa. Pode descartar esse nome, fecha aspas. Com esse descarte, dá para imaginar que Vitor Sá será o único atacante de lado de campo como novidade para o segundo semestre. Já contei para vocês que entre Vitor Sá e São Paulo está tudo certo. O Tricolor só não pode fazer um anúncio porque o atleta tem contrato com o Krasnodar até o fim desse mês e vai se respeitar esse acordo, até porque quem vai bancar os salários do Vitor Sá em junho é o time russo. E o Vasco entrou na briga com o São Paulo pelo zagueiro Arthur Chaves, atleta de 25 anos de idade, que pertence ao Hoffenheim e disputou os últimos 6 meses da temporada na Alemanha com a camisa do Augsburg. Importante contar que a ideia do São Paulo é contratá-lo por empréstimo com opção de compra. Se ele alcançar algumas metas, essa opção se transformaria em obrigação de compra, algo na casa de 3 a 4 milhões de euros. Já Admar Lopes, executivo de futebol do Vasco, tenta convencer o Cruz Maltino a negociar a compra em definitivo do atleta por entender que o Arthur Chaves tem enorme potencial. Cheguei a escutar de um dirigente do São Paulo que esse atleta é comparável a Jeromel, alguém com enorme capacidade de evolução, seria uma baita contratação. Só para completar o noticiário vascaíno, registrar que Inestrosa
fora dos planos da diretoria cruzmaltina, pode retornar ao Atlético Nacional. O jogador que fazia sucesso com a camisa do clube colombiano foi comprado por 30 milhões de reais no Vasco, mas até aqui não tem conseguido ser uma peça importante. Felipe Coutinho pode virar reforço do Galo. Essa especulação ganhou bastante força nos últimos dias entre setoristas do Atlético. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Galo para saber se essa negociação pode acontecer. Antes, só contextualizar sobre o momento do Coutinho. Meio atacante, 33 anos de idade, livre no mercado desde fevereiro, quando deixou de forma meio surpreendente o Vasco da Gama, enorme identificação com o clube. A situação dele era meio chata por conta da pressão da torcida e também de um desentendimento com o Fernando Diniz. Desde então, Coutinho não mais se pronunciou, se pretende se aposentar, se ainda aguarda por propostas, e essa especulação do Galo dava conta de que ele chegaria para vestir a camisa 7 do Hulk, eventualmente com vencimentos inferiores ao do atacante que foi jogar no Fluminense. O Hulk ganhava 2,5 milhões de reais por mês. Como eu perguntei para essa fonte atleticana se existe alguma chance de negócio. A pessoa me escreveu através do WhatsApp: esquece, nenhuma chance, o nome não tem sido debatido. Coutinho, que jogou na atual temporada 7 partidas com 3 gols e 1 assistência, desde que havia voltado ao Vasco em 2024, eram 81 jogos com 17 gols e 7 assistências. E o Palmeiras pretende lançar seu terceiro uniforme na cor azul contra o Vasco. Partida do Campeonato Brasileiro marcada para 23 ou 24 de agosto. A CBF ainda não bateu o martelo. O que se sabe é que a Puma pretende começar a vender esse uniforme poucos dias antes, coisa de 2 ou 3 dias antes. Dá para contar que a relação entre Palmeiras e Vasco ajuda nesse lançamento. O Palmeiras e o Vasco têm uma relação histórica que se tornou ainda mais próxima nos últimos meses, desde que Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira, passou a negociar a aquisição da SAF vascaína. A gente pode ter Leila Pereira como presidente do Palmeiras e seu enteado como dono da SAF vascaína, há quem garanta, inclusive, nos bastidores, que assim que deixar a presidência do Palmeiras em dezembro de 27, a Leila Pereira pode acabar ocupando o cargo de dona do cruzmaltino. O que você pensa sobre camisas alternativas de cores diferentes? E o Palmeiras vestindo azul, você gosta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama nesta sexta-feira, dia 12, dia dos namorados, né, rapaziada? Muito obrigado a todos por ter ficado até aqui. Não esqueça mesmo de deixar o like, se inscrever no nosso canal, ative também o sino das notificações para receber tudo de melhor, do maior conteúdo do mundo. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.